Olá, meus amigos. Onde estão escritas as leis de Deus? Esse título que eu coloquei chama muita atenção, porque muitos de nós já iria responder prontamente que as leis de Deus estão escritas na Bíblia. É uma pergunta realmente muito capciosa, essa, muito tendenciosa, porque quem tiver a sua religião, a sua crença, vai responder de acordo com tal. Se você fizer essa pergunta para um muçulmano, certamente ele vai responder que está no Alcorão. Se você fizer essa mesma pergunta, né, a um judeu, ele vai dizer que está na Torá. Então, não sendo diferente, aos cristãos, aos católicos, responde de cara que estão escritas as leis de Deus na Bíblia. Será? E nós espíritas, o que achamos? Onde está? Allan Kardec fez essa pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos. E para a surpresa, a resposta não foi que estava escrito no Livro dos Espíritos ou em qualquer outro livro. A resposta foi na consciência. Ou seja, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Isso é muito profundo. É muito profundo porque a gente começa a chegar a uma conclusão e se observar e observar realmente esse ensinamento, né? A gente vai perceber que realmente quando a gente consulta, escuta a nossa consciência, chega até a se envergonhar muitas vezes, né? E aí a gente de fato começa a perceber a presença de Deus e começa a perceber que existe um Deus dentro de nós e ao nosso redor e que está sempre nos iluminando e lembrando e fazendo que a gente use cada vez mais, escreva da maneira correta essa consciência. Não é do dia para a noite, porque a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo, mas tem que inscrever nessa consciência de maneira bem correta para que não mude, porque as leis de Deus são imutáveis, são eternas, sempre existiram e sempre veio com a gente. Então os espíritos responderam a Allan Kardec que está escrito na consciência. E Allan Kardec, não satisfeito, perguntou na questão seguinte: mas se está escrita, se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, por que essas leis com os tempos foram sendo reveladas? Se faz necessária essa revelação dessas leis para a gente? Os espíritos respondem: porque vocês ignoram e as desprezam. Ou seja, a gente simplesmente ignora a consciência, despreza a consciência e muitas vezes e adequa as nossas vontades. A gente veste a capa do orgulho e esquece completamente a consciência. É ou não é? Certa vez Chico Xavier, que foi um grande ser humano, trabalhador demais, saiu do seu trabalho depois de atender milhares de pessoas, centenas de pessoas. Era 2, 3 da manhã, como alguns dias isso era de costume, e foi abordado por 2 criminosos, 2 ladrões. Abordaram ele lá, muito violentos, não estavam armados, mas disse: passa o dinheiro que você tem, passa isso aí, porque senão a gente vai bater em você, a gente vai pegar pesado. Então o Chico, nervoso, abriu a carteira e deu os poucos trocadinhos que tinha ali e disse: olha, eu só tenho isso, eu não tenho mais nada. E um deles disse: você tem sim, a gente vai revistar você. Aí: não tenho, eu só tenho esse trocadinho, eu tenho aqui meu casaquinho, pode ficar para vocês, vamos para minha casa, eu posso dar uma sopa para vocês, mas por favor não me batam, eu preciso das minhas mãos para ajudar as criancinhas. E nesse momento, um dos assaltantes lembrou e perguntou: o senhor é Chico Xavier? E ele, na hora, Chico Xavier: eita, é agora que eu vou apanhar aqui. Ele: sou, mas por favor não me bata, se eu lhe fiz algum mal, me desculpe, eu não me lembro de ter feito mal a alguém, mas se eu fiz, me desculpe, se eu tiver como reparar isso. E aí ele disse: não, pelo contrário. O assaltante falou: um dia você salvou a minha vida, eu ainda era um bebê,
e estava com meu pai e minha mãe, e a gente foi pedir ajuda de casa em casa, e o Senhor foi um que nos recebeu, e por cima ainda pediu para que a gente entrasse, nos alimentou, nos deu de protetor para o frio que estava muito forte, ainda deu seu casaquinho como você ofereceu agora. Eu realmente peço desculpa, e devolveu o dinheiro a Chico. E o outro assaltante disse: não vamos dar não, não vamos dar não. E aí ele foi convencido, além daquilo, vamos sim, aí foi convencido, e acabou que deu ainda o restante do dinheiro que tinha feito os assaltos no dia todo ali para Chico Xavier. Chico Xavier recebeu e disse: ó, eu vou ter que receber porque esse dinheiro vai ser para ajudar as criancinhas, então muito obrigado. E conta essa história, tá lá nos contos, nos lindos contos de Chico Xavier. E tá como se Chico Xavier roubou 2 ladrões. De fato, uma brincadeira, mas isso realmente aconteceu. Então, o que é que a gente pode tirar aqui de exemplo? Um dos ladrões usou a consciência naquele momento e viu que realmente o mais adequado, o melhor era escutar a consciência e ser grato, né? Foi grato ali. E é nesse diapasão, são nesses passos que a gente tem que ir formulando as nossas leis de acordo com as leis divinas, né? Na questão 918, no capítulo de Caracteres do Homem de Bem nas Leis Morais, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que sinais se pode reconhecer um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Por que sinais? Quais sinais? E eles respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então ele continua aqui dizendo alguns desses aspectos, né? O verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. O homem penetrar no sentimento de caridade, e por aí em diante. Enfim, então as leis de Deus, ela está na nossa consciência, a gente tem que escutar, tem que ouvir, e quando a gente chegar num ponto, num nível que estamos agindo de acordo com as leis de Deus, aí sim nos estaremos preparados para viver realmente a vida eterna como um espírito de luz, um espírito superior, né? Um espírito puro, e não precisaremos mais encarnar e reencarnar para poder estar aprendendo. A gente já chegou nessa perfeição que a gente pode alcançar. Então, as leis de Deus não estão escritas nos livros. Ali existem sinais, existem estímulos, né? Em todos esses livros, mas de fato as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. A gente realmente tem que aprender a educar-se para escutar e não ignorar a consciência. A gente pode dar vários exemplos que durante a nossa existência, tanto eu como você, que de fato a gente foi aprimorando isso. Eu moro aqui em frente à minha moradia, tem uma rua que agora transformou-se em só mão. Era mão e contramão, agora só mão. E para eu entrar aqui no meu apartamento, eu tenho que agora arrodear o quarteirão, né, para poder entrar. E na primeira situação eu pegava essa contramão, na segunda, na terceira eu comecei a inscrever na minha consciência. Eu não consegui mais, porque eu comecei a analisar que eu podia fazer uma besteira, né, atropelar alguém que estivesse passando ali, eu não ia ver, ou bater, ou ter alguma colisão, por causa de 10, 15 segundos que eu possa, né, perder ali para fazer a coisa correta. Então a gente começa a realmente inscrever da melhor maneira a vida em relação a tudo, a nossa consciência. Então basta a gente usar a nossa consciência. Isso é bastante importante, tá? Então, um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.